todos. Este é um momento de grande satisfação, porque vamos ter a oportunidade de dividir algumas luzes importantes que nos tocam a alma quando estudamos a doutrina espírita. Vai ser uma viagem maravilhosa. Vou pedir para que acompanhem a leitura. Este livro Fonte Viva, em que Emmanuel nos envia esta mensagem através de Chico Xavier, cujo título é Refugia-te em paz. E Emmanuel vai buscar, no versículo que está no Evangelho de Marcos, a seguinte parte em que estão a contar a história da presença de Jesus. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Nós vamos prestar atenção nesta leitura. Mais uma vez, no final podemos correlacionar com a tarefa de hoje. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade. E jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam, presentemente, em guerras de arrasamento até científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão, o trigo, por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos ante a procura desorientada e o achado falso. Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação, muitas vezes em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física, onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Imitando. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam ao cérebro ao coração. Sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impõe. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti um cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. No momento da oração, recordamos a espiritualidade a dar-nos a resposta
quando questionamos aonde estão as leis de Deus, a lei natural. A espiritualidade responde-nos de forma direta, para que nos questionemos até, sendo um processo tão simples em nossas vidas. Está na consciência. Unindo os nossos pensamentos, procurando a figura excelsa de Jesus de Nazaré, o nosso grande amigo, o companheiro de todas as nossas horas, aquele que vê nossas dificuldades e investe em nossas possibilidades, amparando-nos mesmo quando nem sequer nos apercebemos. É o médico de nossas almas, é o meigo e doce Rabi da Galileia. Mestre amado, buscamos a Tua paz nesta manhã, para, possuído dessa paz, ou envolvido nessa paz, consigamos perceber as mensagens espirituais que buscam auxiliar-nos para a libertação, para vencermos nossos conflitos, amando e entregando-nos à tarefa do crescimento. É para isso que aqui estamos, independentemente de nossas dificuldades, Jesus, particulares, cada uma com as suas características, mas Tu olhas para cada um de nós e conheces-nos. Nesta certeza, na paz que nos envolve, damos por iniciado o encontro desta manhã, sabendo que tudo o que de bom nós produzirmos em emoção alcançarão aqueles que mais necessitam, fazendo parte de nosso círculo familiar, encarnados ou não, e de anônimos, irmãos nossos em maiores dificuldades, necessitados de paz. É a Tua paz que buscamos para entregar também. E que assim seja, com Tua presença, querido amigo. Jesus é mesmo o médico de todos nós. Ele tem um livro de consultas. Mas como nós não entendíamos muito bem as respostas dessas consultas, ele disse que nos enviaria um Consolador e que nos explicaria estas coisas que ele não podia fazer-nos entender naquela época, não tínhamos condições. Então ele envia-nos a espiritualidade, abre as portas da espiritualidade e nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando as suas receitas, explicando as suas orientações de forma extremamente simples. E é por isso que aqui estamos hoje de manhã. Posso vos dizer que estou extremamente feliz pela presença, quer dos senhores, quer da espiritualidade que nos envolve a todos. Isto não é uma prerrogativa que nós pensamos antes, não, nós sentimos. E todos podem sentir essa presença. Podem sorrir, está bem? Isto é uma manhã maravilhosa. Hoje, o trabalho vai ser rápido em termos de velocidade. Entretanto, como nós não temos pressa para desencarnar, se não der para dar tudo hoje, não há problema, pelo menos para mim. Vou ter a oportunidade de continuar a dividir esta experiência. Então vamos primeiro quero saber quem está pela primeira vez à casa. Muito bem-vindo. Tudo bem? É a primeira vez que vem a uma casa espírita ou já frequentaram outras? Já? O senhor já? Já? Então, pronto. Então estamos todos em casa. Muito bem. Antes do estudo, só vos dar aqui algumas notícias. Reforçar a ideia. Eu acho que como Francisco Xavier, o mentor desta casa, que atenção, já agora, aproveitando, o mentor desta casa, nós gostamos muito de Chico Xavier. Eu não tenho dúvida nenhuma que também está conosco. Mas o mentor desta casa é Francisco Xavier, o apóstolo das Índias. Aquele que trabalhou em nome do rei de Portugal, ou do reino de Portugal, e foi a Goa, foi à Índia evangelizar. E que Allan Kardec faz referência a dizer que Francisco Xavier,
com uma cruz de madeira e com um evangelho, levou muito mais gente ao cristianismo do que todas as cruzadas juntas. Então, só para reforçar esta informação, porque às vezes ficam aqui estas dúvidas. Então, para reforçar essa mensagem, que para nós é importante, foi essa mensagem que levou a Francisco Xavier a despertar para a necessidade e até atender ao seu compromisso antes de reencarnar para com Jesus, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esta é aquela máxima para as nossas dúvidas, o que vamos fazer nesta situação. Está bem? Não esquecer disso. E vamos às notícias. Vamos ter as 13ª Jornadas de Cultura Espírita. O tema é a visão espírita da atualidade. Será no dia 14 e 15 de outubro de 2023. Portanto, 14 e 15 de outubro será na Escola Básica de Matosinhos, que fica em frente aos bombeiros. Alguma dúvida é fácil, não perguntem agora. Na Secretaria pode-se tirar algumas dúvidas. Detalhe importante, o custo, a inscrição para participar são 7,5 €. Tudo bem? 7,50. Primeira grande questão, ninguém deixa de ir porque tem dificuldades, porventura, em fazer esse pagamento. Para aquele que pensa assim, isso é pouquinho. Detalhe, pensem numa família. Pensem nas dificuldades que estamos a ter hoje, para muito boa gente, com as despesas aumentarem muito. Então, por favor, primeira questão, se tiverem essa dificuldade, não hesitem, façam a vossa inscrição e peçam que seja registrado como convite. Só isso, não tem que explicar se está com dificuldades ou não. Ninguém deixa de ir a uma atividade espírita da União Espírita da região do Porto por questões desta natureza. Está bem? Não tem que se expor, basta dizer, olha, eu prefiro como convidado. Convidado, só. Tá bom? Detalhe, justamente para as economias, então vou dizer-vos que a refeição no domingo e um lanche para o sábado é feito através do quê? De um grande investimento que cada um faz e leva um pouquinho. Tudo bem? Fazem umas coisas gostosas. Estará lá quem vai testar. Está bem? Se as coisas estão bem ou não. E, portanto, é feito um piquenique. Está bem? Dentro da própria escola, na cantina, para quem nunca foi. Alguém aqui nunca foi a umas jornadas? Não, também não. Ok? Então, estão convidados desde já a participar. É um ambiente bastante fraterno, de estudo e de espiritualização. Está bem? Então, esta é a primeira notícia. Alguma dúvida aqui? Até porque eu não vou poder esclarecer muitas dúvidas. Depois, esta tem que apagar. Pode ser porque de brilho. Não é? Precisa ter brilho. Biblioteca Francisco Xavier. Está disponível na instituição, ali na última sala do lado esquerdo. Uma grande colaboradora, eu vou dizer de Jesus também, né? Todas as pessoas que trabalham no bem trabalham para Jesus. Então, temos a nossa Carolina, que está lá disponível para conversar sobre títulos para leitura e para entregar para que possamos estudar a doutrina espírita sem nenhuma dificuldade econômica, ou seja, como for. Está bem? Então, a biblioteca está aberta aos domingos. Ok? Combinado? Feito. Então, vamos estudar? Vamos. Por que eu disse que vai ser rápido? Porque o tema é tão importante que nos obriga a voltar à primeira parte. Nós vamos dar a segunda parte, mas obriga-nos a voltar à primeira. Ora, para não repetir a primeira, nós vamos fazer uma leitura quase que direta. Só em algum momento que alguém tenha alguma dúvida e por aí fora, podem perguntar, não tem problema nenhum. Esse é um trabalho espiritual, de estudo, portanto ninguém atropela ninguém. Combinado? Estamos todos à vontade para fazer perguntas? Sim? Tomaram um pequeno almoço direitinho? Não? Oh, meu Deus. Então vamos lá. Okay? Então vamos começar com o quê? Com a leitura. Atenção, gente, isto é uma viagem. A viagem que vamos fazer agora vai nos levar ao nosso interior, aos nossos dramas e dificuldades. Vamos concentrar, está bem? Eu agora... Eu vou aumentar a letra, né? Está pequenino, não está? Não. Eu leio pensamentos, não se esqueçam. Está bem? Para mim está bom, porque eu estou pertinho, né? Agora, quem possa estar mais longe. Melhorou? Imenso. Imenso? Tão feliz quando eu ajudo, né? É lindo.
Então vamos lá. Mas posso aumentar mais. Alguém quer mais? É mesmo rápido. Ninguém? Então vamos lá. Título: Stress e doenças. Ok? Nunca será demasiado repetir-se. Joana d'Ângeles, Atitudes Renovadas. Está bem? Nunca será demasiado repetir-se que a problemática de qualquer natureza, na área da saúde, é sempre defluente das estruturas morais de cada ser humano. Sempre. Em relação às suas experiências evolutivas logradas ao largo das sucessivas reencarnações. Sempre responsabilidade nossa. Hoje sou diferente, mas eu sou o somatório das minhas encarnações. Sem dúvida, a hereditariedade, a contaminação pelos agentes destrutivos, estamos no planeta, os transtornos de conduta desempenham um papel relevante na temática. Mesmo estes, porém, ressumam dos arcanos do ser imortal que os acumula em formas de conflito, de tormentos interiores, de culpa, geradores das doenças que lhes correspondem às ações danosas anteriormente praticadas. A culpa significa que não resolvemos ainda, nem temos ainda estrutura para o fazer, ou pensamos que não, então vai marcando a nossa saúde. Atenção, diversas vidas, okay? E mesmo esta. O ser humano, conforme os estudos complexos da psicanálise, experimenta o seu primeiro trauma após a libertação do claustro materno, quando se iniciam os enfrentamentos existenciais. Desliguei, vou ter que ser eu a fazer as coisas. Okay? Antes de tudo, era segurança, automatismo, desenvolvimento espontâneo, passando depois a constituir desafio para a sua aquisição, desde o ato da amamentação até os demais que são basilares para o prosseguimento da vida. Logo depois, à medida que a criança se vai libertando da mãe, a angústia de separação produz-lhe sofrimento. Enquanto os instintos em predominância, aqueles instintos, né, passam a experimentar impedimento de expansão, detalhe, em face das leis e estatutos morais que regem as sociedades e que vão sendo recalcados no inconsciente. Eu queria fazer isto, mas eu só posso fazer isto. Recalcamentos, falta de consciência do processo. Uma luta interior em que o mundo nos diz que nós devemos fazer uma coisa e nós sentimos outra. A fim de poder-se viver em harmonia no grupo onde cada um se encontra. Ou seja, fazer o ajuste do que a sociedade nos indica para nos ajustarmos. Então, nessa harmonização, passa a redundância, nós agimos conforme o mundo quer. Entretanto, podemos sentir ou sentimos de outra forma. Os instintos de autodefesa, de sobrevivência, sendo controlados pela educação, não raro dão lugar à insegurança, a um conflito, à desconfiança nos relacionamentos, porque constituídos de força, na qual o ser deposita as suas reservas de coragem para os enfrentamentos. Vou fazer aqui uma pequena pausa, porque este tem que se falar rapidamente, que é, nós apostamos nos relacionamentos para alcançar a força necessária para o nosso desiderato, para os nossos compromissos. Okay? E é isto que nós fazemos. Mas nem sempre esses relacionamentos resultam naquilo que nós pretendemos, ou achamos que é o ideal. Nenhum amor, diz o poeta, que nenhum amor nasce para morrer. Ou seja, nós criamos esta imagem. Depois podem ou não surgir as dificuldades. Ora, as faculdades psíquicas em desenvolvimento da alma, né? Assim como as emocionais, somar esses dois, né? A fim de manterem o equilíbrio com as funções orgânicas, devem trabalhar em harmonia, de modo que a homeostase se dê naturalmente, sem ocorrência de conflito nas suas respectivas áreas, o que produz saúde. A homeostase é o nosso registro físico, que a ciência não sabe porquê, mas a verdade é que nós tentamos sempre o equilíbrio. O mais comum e mais fácil de perceber é a questão da febre. Se o corpo começa a ter uma infecção, por exemplo, o nosso sistema imunológico vai enviar defesas para este local onde estamos a ter a infecção. O que é que vai acontecer? Vai haver um esforço. Então nós temos
Febre, para quê? Para manter a temperatura adequada para a defesa necessária. Homeostase, ou seja, vai mantendo aqui o equilíbrio do corpo. É um processo natural, nós não pensamos nisso. Está bem? Ora, mas para manter esse equilíbrio, há que haver o equilíbrio entre o psiquismo, ou seja, o que nós somos, a nossa mente, o emocional, porque depois, não havendo equilíbrio, o que vai acontecer é que vai atuar sobre o campo físico, perturbando a homeostase. Está bem? Então vamos passar. Nada obstante, os impulsos violentos que trabalham pela preservação da espécie, são os instintos, né? As ambições pelo prazer e pelo poder, produzem estados de alerta contínuo na psique. Ou seja, estamos sempre no pico, né? Pela provável ocorrência de reais ou imaginárias ameaças que poderiam produzir-lhe destruição e morte. Ou seja, a tal homeostase, como há um risco, nosso instinto de defesa, como estamos com vontade de ter uma coisa, ela começa a trabalhar nesse sentido, para nos dar energia para isso. Nessa situação de expectativa, o organismo enriquece o sangue com as catecolaminas, sendo as mais comuns a adrenalina e a noradrenalina, para logo depois produzir descargas de cortisol que relaxam e produzem a ação do medo, do recuo. Olha aqui o ponto interessantíssimo, que o cortisol diminui a capacidade do nosso sistema imunológico. Então nós subimos num pico, a homeostase começa a funcionar, tá lá em cima, aí começa a vir para baixo. Por quê? Porque precisa defender o corpo na sua alimentação e vitalidade. Então reparem que o nosso mecanismo mental é que produz todos esses efeitos no corpo. Por isso a hipófise, ou a glândula pineal, ou epífise, se quiser, é tão importante na nossa vida. Porque o sistema hormonal vai ser ali controlado. E quem é que controla? Sou eu. Apesar de pensarmos que é ela que controla, mas eu aqui a controlo. Tudo bem? Fosse tal ocorrência um fenômeno de rara frequência, olha o detalhe aqui de Jonatas, fosse tal ocorrência um fenômeno de rara frequência, e não haveria maiores prejuízos para os organismos físicos e emocional. Aconteceu uma vez, tudo bem. A homeostase vai me equilibrar, está tudo bem. A constância, não é a constância aquela que conhecemos, tá bem? A qualidade da constância, a constância, no entanto, através da repetição tormentosa, constante, torna-se devastadora para o ser, porque sempre o bombardeia, constantemente, nossos pensamentos, nossas angústias e por aí fora, né? Que então o ser passa a experimentar o quê? Taquicardias, problemas estomacais, intestinais, arteriais e por aí fora, artroses e por aí adiante. Ai, o médico das almas. E assim ocorrendo, as enfermidades instalam-se com facilidade. Os débitos morais que enfraquecem as resistências. Aqui tem uma vírgula a mais, não? Tem uma vírgula a mais. Os débitos morais que enfraquecem as resistências espirituais, nessa situação, abrem campo vibratório para a desorganização celular e as contaminações destrutivas. Repare, detalhe, desorganização celular. Estamos a falar do quê? Cancro. Porque perdemos o domínio. Contaminações destrutivas. Nós, com o sistema imunológico em baixo, bombardeado, qualquer coisa exterior vai tomar conta do nosso ser. E isto vale para tudo. Gripes, Covid e por aí adiante, e outras bactérias que tal. A mente, por sua vez, desequipada, e aqui é para nós, né? A mente, como se nada fosse, né? A mente, por sua vez, desequipada de recursos espirituais saudáveis, contribui com eficiência para a complicação do quadro iniciante, na razão direta em que o fenômeno mórbido se agrava. Por quê? Porque nós estamos mal, como o que nos levava ao mal era já a nossa insegurança, adoecemos, mais inseguros ficamos. Então, vamos piorando a nossa situação. Fossem cultivados os sentimentos nobres e ampliada a área das reflexões tranquilizadoras, aquelas que se expressam pelo amor e os antídotos vibratórios gerados pelo espírito, combateriam os agentes enfermiços, reorganizando os equipamentos danificados. Jesus nos disse isto lá atrás, né? E Marcos fez aquela nota. Muitos iam e vinham e nem tinham tempo. Perceberam? Está aqui. Ok? Atenção, um detalhe. Ela diz, o quadro é este. Mas fossem cultivados, ou seja,
se nós cultivássemos, tá bom? Inevitavelmente, a cada uma dessas emoções corresponde um efeito corporal. É inevitável que ocorre sem a vontade consciente do indivíduo, porque através do sistema nervoso autônomo, ou seja, é automático. Eu penso e acontece, eu sinto e acontece, não há cá dúvidas. Atenção que isto não faz de nós más pessoas, é maravilhoso, gente. Eu sou o artífice da minha saúde. Eu posso, eu consigo, desde que eu queira. Aqui um detalhe interessante, porque ele diz, Joana diz, sem a vontade consciente. Mas às vezes somos nós próprios que nos vamos sabotando, esperando que os outros tenham pena de nós. Coloquemos as pessoas à nossa volta. Ilusões. Okay? Mas o importante agora é continuar. Nesse sentido, qualquer ocorrência enfermiça traz sempre embutida uma mensagem do organismo, chamando a atenção para algo em desacordo com a sua constituição. Esta é a parte que para mim é dolorosa, porque ela vale para mim, vale para todos nós, que é, estás a sofrer algum problema, o problema permanece, é porque você tem um problema em si, enquanto espírito. Ah não, mas aconteceu por causa disto, aquilo outro, não sei o que mais, e depois os médicos detetaram. Os médicos detetaram. Mas a questão está com quem? Está conosco. Então não tenhamos medo de dizer isto ou de sentir isto. Por quê? Porque isto é que nos vai dizer para que isto está acontecendo. O que é que eu vou fazer com isto que me está a acontecer? Vou me revoltar? Vou dizer que é injusto? Não, se está a acontecer e eu tenho essa consciência, eu sei que há um motivo. Então eu vou trabalhar para saber qual é o motivo, para tomar as decisões corretas para mudar isto. Há coisas que eu não vou conseguir mudar. Por quê? Porque já está de tal forma instalado. Mas há uma coisa que eu mudo, que é o gerador do problema, que sou eu mesmo. Por quê? Porque eu não quero desencarnar doente. Eu quero desencarnar saudável, mesmo que o meu corpo não esteja saudável. Ah, eu vou fumar a vida toda, porque se eu ficar lá no hospital, não quero morrer com saúde. A gente brinca com essas coisas, né? Gente, o espírito precisa estar saudável. Eu estou a falar diversos vícios, né? Mas o principal é o mental. São os sentimentos, os emocionais. Está bem? Amigos comudantes? Sim? Sério? Olha, eu vim aqui para fazer amigos. Tá bem? Então vamos lá. Dito isto, vou fazer aqui só uma pequena pausa para questões sobre isto. Um de cada vez. Não se engalfinha. Foi muito rápido, não foi? Eu queria só dividir, né, que eu adoeci com um diagnóstico muito grave e sinto que foi exatamente o que você está explicando. Eu não conseguia frear o processo, mas sentia que estava adoecendo porque a minha mente não aguentava mais tantos conflitos, tantos sentimentos de culpa, de medo, de receio, e eu percebendo que aquilo ia adoecer, o universo enviava sinais com doenças mais leves, mais ligadas ao emocional, os médicos diziam. E até que se tornou algo de sangue, de células, porque eu cheguei a um ponto até que eu duvidava da perfeição do meu próprio organismo, das funções. E eu sentia que aquela dúvida fazia com que eu tivesse medo dele, da forma como ele organizava. Cortisol. E foi preciso eu passar por esse processo de doença dita pelos homens incurável, mas que para mim essa remissão vai ser por muito tempo, para que eu percebesse de forma consciente tudo isso que você está falando. Então, detalhe importante. Não sou eu que estou falando, é Joana, está bem? Nós só estamos a dividir. Mas eu estou ouvindo através de você. Sim. É só para reforçar isto. Detalhe importante. É esse mecanismo de despertamento que é importante que nós façamos. Detalhe, ou tenhamos. Detalhe, eu posso acreditar nisto ou não. Não tem problema nenhum. Mas, por favor, gravem isto como uma verdade. Por quê? Porque quando nós precisarmos, nós temos isso na nossa mente.
Se eu rejeitar a partida, não é bem assim e por aí fora, quando acontecer, eu não tenho a ferramenta, pelo menos para me estruturar, tá bem? Então, vamos avaliar isto. Aceitar de coração, de mente, mas questionar, tá bem? Eu posso vos dizer, cada um de nós tem casos desses, é impressionante. Eu conheci uma pessoa profundamente amorosa. Cuidava dos idosos, que era uma coisa, toda a gente gostava dela. E ela teve um cancro extremamente violento, muito violento. Eu não posso dar detalhes, porque depois não gostaria de identificações. Então, o que é que acontece? Passado um tempo com esse cancro, eu, Casimiro Ramos, espírita, comecei a me questionar. Aliás, comecei a questionar o processo. Como é que é possível? Eu conheço essa pessoa. Eu vejo os resultados. Eu vejo tudo o que está acontecendo na vida. É um trabalho impressionante. Muitas horas, dedicação, fraternidade. Onde é preciso, ela estava. E a coisa foi andando e eu fui pensando. Na primeira oportunidade que eu tive, eu disse, deixa eu puxar aqui. Vamos conversar. Olha, então, falo disto e tal, vamos conversar. E o que é que eu percebi? Que havia um ódio, um rancor por uma, eu não vou dizer ódio propriamente, mas um rancor por uma situação acontecida muitos anos atrás, em que a pessoa se desiludiu com outra. Depositou muita confiança e por aí fora. E aquilo começou uma descarga ali daquilo. Uau! Eu não conhecia este momento desta pessoa. Então é fácil perceber, ainda por cima, uma pessoa sensível, olha o detalhe, com sentimentos desta natureza guardados, e não fazia disso, isso não fazia das pessoas más pessoas, nem neste caso. Mas estava ali o relato. Então eu percebi, através daquilo, qual era o motivo daquela doença, daquela forma. Entende? Ou seja, se eu não soubesse, eu ia sempre ficar na dúvida. Nossa, aquele caso deve ser de outra encarnação. Não era desta. Então, como diz Chico Xavier, e como está escrito também na própria literatura espírita, felizes daqueles que estão a liquidar as dívidas de vidas passadas. Porque por agora ainda estamos... Quer ir por aqui, Joaquim? Quer ir por aqui? À vontade. Você não pode andar muito. Você tem que fazer um atalho. Então, esta lógica da espiritualidade, de nós pensarmos, isso é de outra encarnação. Gente, a maior parte ainda é de hoje, está bem? Não contem para ninguém, tá bom? Mas a maior parte ainda é de hoje. Okay? Tudo bem, vamos à segunda parte? Ou alguém quer mais ter uma questão? Nesse caso foi um contributo, não é? Eu só queria fazer uma pergunta. Sim, sabe. Imagina que não é nível de pensamento, mas surge às vezes do nada um sentimento assim, uma angústia, e a pessoa não descobre de que é. O que é que a pessoa pode fazer com isso? É interessante o processo, que é, muitas vezes, nós estamos a nos questionar porque é que as coisas acontecem. Mas hoje eu tenho ferramentas para atuar sobre elas. Ou seja, mas é um exercício, técnica, né? Ou seja, vem uma angústia, raciocínio, quero fugir da angústia, erro. Quando nós descartamos uma coisa que está a acontecer connosco, eu não vou enfrentá-la e não vou resolvê-la. Então, por que está a vir a angústia? Oi, deixa vir. Estou a senti-la. Tenho poder sobre ela. Estou a senti-la. Primeiro, se for uma questão de sensibilidade mediúnica, eu poderei perceber que é alguém que esteja conosco, que tem esses sentimentos, e que eu estou a registrá-los, como nós registramos com um amigo. Às vezes estamos a conversar com um amigo, ele nem nos disse nada e não sabemos se está bem ou não. Emanação. Ora, mas pode ser uma coisa minha. Pode ser uma coisa do passado, de outras encarnações. Por exemplo, imagine uma pessoa que viveu com grandes alegrias, grandes bailes e não sei o que mais. E aquele era o seu momento maravilhoso. Reencarna agora precisando retificar algumas condições que tenha gerado por estas facilidades todas. Não é que seja mal fazer aquilo, mas às vezes aproveitamos as facilidades. E então o que acontece? Reencarno para retificar os enganos. Mas cada vez que eu sonho com aquele prazer imenso, como a paparicação, seja como for, eu sinto uma angústia, uma melancolia, porque eu queria viver aquilo ainda. Ou seja, eu ainda não me libertei desses interesses. Mas eu não me lembro, mas está cá. Certo? Isto é um exemplo, pode ser qualquer um. Nessa altura, o que é que eu devo fazer? Buscar a memória e descobrir? Não. Sente e aplica a luz interior. Nós temos um dínamo gerador de energia. Então vamos transformar essa luz e envolvermos-nos a nós próprios com esta luz e pacificamos-nos. Porquê? Porque nós somos os médicos da nossa alma. Não tem problema nenhum sentir tristeza. A tristeza é que não se deve instalar por muito tempo, esta é a lógica.
a tristeza e esses pensamentos às vezes são apenas para nos equilibrar das fantasias do dia a dia. Então é avaliar. Não fujam dos pensamentos nem dos sentimentos. Avaliem e apliquemos aquilo que nós já sabemos. Está bem? Boa? Tá bem. Então vamos passar, está bem? Ai, ai, ai. Agora é que vai ser, está bem? Vamos lá. Não queres andar? Ah, não, claro. Agora é o PowerPoint. Já. Tem que ir à outra. Agora é a parte 2, está bem? Então vamos lá. Agora é perguntas e respostas à vontade. Tudo bem? Vamos lá, agarrar nisto? Vamos aproveitar. Ele voltou atrás, né? Aliás, porque eu apertei o botão errado, claro. Ele enganou-se. O sistema engana sempre, é uma pobreza. É sempre. É culpa. Sabe onde é que está o defeito de um computador normalmente? Está entre o ecrã e a cadeira. É sempre a mesma coisa. E neste caso estão a ver, né? Então vamos lá. No ano de 1936, agora continuando o Joana d'Argens, o endocrinologista vienense Hans Hill utilizou-se da palavra stress para aplicá-la na linguagem médica, significando desgaste emocional, desequilíbrio psicológico, cansaço, como efeitos de grandes tensões. Não somente daquelas que se originam nos problemas, como também dos que proporcionam a alegria, das que proporcionam a alegria. Detalhe, Joana está a explicar a origem da palavra, porque ela não tem origem na psicoterapia ou na psicanálise. Vem, neste caso, de um trabalho até no campo físico e antes vem daqui, utilizada até então na física, mais ou menos com o mesmo sentido, quando um objeto se deforma, estando submetido a grande tensão. A palavra stress passou a ser usada com frequência para definir os estados limites entre o suportar e o explodir emocionalmente. Passou a ser usada aí, mas vem então da física. Tudo bem? Então quando falamos stress, não surge disto, surge da própria física. Tudo bem? É só um toque. Por quê? Porque o capítulo é stress e doenças. Okay? Nós vamos sempre ter estresse. Sempre. Nós estamos no dia a dia. Okay? Vamos ver os seus padrões. Muito bem. Então Joana continua. Os estudos em torno da sua presença, estresse, né, no indivíduo, contribuíram para melhor entendimento dos fenômenos psicológicos nas enfermidades fisiológicas ou vice-versa. Relacionar uma coisa com a outra. O estudo deste fenômeno. Constatando-se que o estresse também afeta os animais, descortinaram-se desde então horizontes novos para as terapias da bondade, da harmonia interior, da tranquilidade, do amor, da benevolência e da caridade. E nós pensamos, por que ela utilizou isto? Por que os animais entram em estresse? Quando nós somos agressivos, quando os colocamos em dificuldade, ou quando eles estão no seu meio natural a trabalhar para a sua sobrevivência. Ora, e o que é que nós vemos aqui? Os pontos de equilíbrio. Quando é que eles estão tranquilos? Quando estão no seu meio entre os seus. Okay? Então, observando que esse stress acontece no meio animal, onde estamos incluídos, então os momentos de diminuição passavam por aqui, por estes momentos. Então criaram-se momentos de harmonia, de tranquilidade, diminui o stress. Então criaram-se terapias. Psicoterapias habilmente trabalhadas, de forma hábil, correta, para diminuir os danos. Eu coloquei em amarelo de propósito, está bem? Para diminuir os danos do stress, passaram a ser propostas. Desde aquelas de caráter orgânico, como ginástica, natação, caminhadas, desportos em geral. Muito bom. Como os de natureza emocional. Leituras agradáveis, meditação, yoga, oração. Muito bem, então são terapias para diminuir os danos. Isso tudo
ao lado das aplicações saudáveis da bioenergia. Como nós vemos pessoas aplicar energias, trabalharem o campo energético, seja no passe, seja em vários reikis e por aí fora, o jorei e por aí adiante. Né? Olha, até a hóstia, se quisermos. Tá bom? Então, todo esse trabalho, observou-se que havia o stress e que as terapias poderiam trabalhar de forma somatória nestes casos, juntando diversas delas. Ok? Mas repare, eu vou reforçar, tá bem? Diminuir os danos. Que algumas já estão sendo reconhecidas, né, pela medicina como terapias complementares. Complementares. Inclusive, não sei se já sabem disto, quer dizer, eu acho que vocês não frequentam muitos hospitais, ainda bem. Mas se frequentarem, vão ver, por exemplo, no Hospital Santo Antônio e em outros, já há capelas e por aí fora para oração, até isentas de nomenclatura religiosa, já havia. Agora há mesmo equipes espirituais para ajudar a pessoa. O termo é mesmo este. Ajuda espiritual, nem é emocional. Tá bem? Ou seja, há enfermeiros a serem preparados na área da psicologia para o atendimento espiritual. Não é nenhuma religião. Entende? Ou seja, trabalhar as emoções. Mas reforçar que estes são para diminuir os danos. Tudo bem? Partes exteriores. Constata-se como efeito que a mente é fonte inexaurível de recursos que, aplicados corretamente, facultam a saúde, o bem-estar, a paz, a alegria de viver de igual maneira, produzindo enfermidades quando se comporta de maneira agressiva, pessimista ou inquieta. De uma forma ou de outra, nós temos esse manancial de energias, tá bem? É inexaurível. Isso aqui é interessante. É que não para. Nós estamos sempre a produzir. Olha o detalhe. Sempre. E quando estamos a dormir, também estamos? Estamos. Por isso é importante preparar o sono. Nós mergulhamos no sono e pensamos, acabou, vou dormir, agora vou descansar. Depende. Se a mente estiver em desalinho, não vai descansar, não. Tá bem? Não vai. Então, se eu quero descansar, eu preciso colocar a mente alinhada. Tá bem? Com a paz e com aquilo que eu conscientemente quero e às vezes inconscientemente não quero. Tá bem? Perceberam a ideia? Okay? Se eu quero paz, eu tenho que trabalhar por ela. Muito bem. As ondas mentais, que da psique, ou da alma, se quisermos, se exteriorizam, vitalizam todo o organismo, qual corrente elétrica encarregada de manter a mesma potência, sustentando os bilhões de células dentro das finalidades para os quais foram criadas. É tão maravilhoso quando a gente começa a estudar isto, né? Então, nós estamos sempre a produzir um campo elétrico. Sempre, à nossa volta. Eletromagnético. Sempre, constantemente. Eu estou a fazer, o Joaquim está a fazer, o Francisco. Estamos todos neste momento. Porque nós somos seres que temos magnetismo. Vocês já viram uma fotografia do nosso planeta, tirado pela Companhia Aeroespacial Europeia, em que demonstra, atenção, nós não vemos, nem eles veem, o que é, dentro dos padrões eletromagnéticos, cada um tem a sua energia própria, e então colocam cores para essa energia. Então o nosso planeta, por acaso até podia ter trazido, é interessante. O nosso planeta está assim redondinho, não é? Atenção que ele é mesmo redondo, não é plano. E eu não quero discussões sobre isso, está bem? É mesmo redondo, está bem? Não se engane. Olha que eu leio o pensamento. Então, o que acontece? O que é que nós vemos? As energias eletromagnéticas há de entrar pelo Polo Norte e a sair pelo Polo Sul. Algumas delas ganham dimensões distantes, que são os raios que têm esta capacidade de distanciamento, e muitos estão muito próximos. E eles interagem ali, e ficam a ir e vir. E alguma energia se perde, entre aspas, se esvai, e o nosso planeta vai influenciando outros meios também, incluindo nesse campo a própria Lua. E nós temos a mesma lei da física. Nós estamos constantemente a receber, podemos dizer, né, pelo coronário, né, coronário de coroa, né, de cima, podemos receber, para quem já estudou os centros de força, ou chakras, se quisermos, nós denominamos como centros de força, para não vincular, não é aos pensadores, não é isso? A determinados conceitos que já estão vinculados e que a doutrina espírita trabalha de outra forma. Então os centros de força estão todos preparados, recebem energia, se equilibram e por aí fora. Ora, isto é constante.
Todos nós, neste momento, estamos a fazer isto. O meu chakra, ou o meu centro de força, ou a minha roda, como as pessoas quiserem dizer, neste momento, o que é que ele faz? Ele está ativo, está a receber energia. Este controla toda a energia que vai para os outros centros de força, para vitalizar fígado, estômago e por aí fora. Podemos dar os nomes todos, não tem problema nenhum, mas não é esse o tema. E vamos trabalhando isto. Ora, constantemente, sim, claro, o que é que dá ordens ao meu coração para ele trabalhar? O que é que dá ordens para o meu sistema hemático, o meu pâncreas, para nós estarmos a produzir sangue? O que é que dá ordens para os meus rins trabalharem? Não sei. Não sabemos. Mas hoje já conhecemos. Sistema eletromagnético. Eu pego um telemóvel e ligo. Oh, Alfredo, quanto tempo, Alfredo? Ele só está me ouvindo porque está aqui, né? Está aí, Alfredo? Quanto tempo? Tudo bem? A esposa e tal. Ele está lá no Japão. Eu estou a ver a comunicação a passar? Não estou a ver. Mas está a acontecer. Então, conosco é igual. Eu posso não ver, mas está a acontecer e a prova é que estamos vivos. Eu não tenho mediunidade para isso, portanto, eu acredito que todos estejam encarnados. Sim? Ora. Vitalizam todo o organismo. Eu quero saúde no corpo, eu preciso ter saúde na mente, nos valores, nas ações. Reparem, quando nós fazemos uma coisa que é contrária àquilo que nós acreditamos, aquilo fica um peso na culpa, é estressante, cansa. Nós vamos moendo até que a gente pede desculpas, conversa, retifica. Ah, que bom, se eu soubesse, tinha feito antes. Não é? Estou a dizer alguma barbaridade? É tão simples isso. Agora, o interessante é não compreender isto para ser bonzinho. Não é a ideia de ser bonzinho. É de utilizar de forma madura as nossas capacidades. E dito por Joana de Ângeles, com a autoridade que ela tem, pelo trabalho que apresenta, pela sua harmonia, leva-nos a perceber que ela está em sintonia com Jesus, naquilo que Jesus não pôde nos explicar nesse detalhe, mas que Jesus nos disse para fazer. Está lá na terapia do Cristo. Vamos ver. Um detalhe. Por que eu coloco aqui bilhões? Já agora, não é? No Brasil, serão trilhões. A forma de denominar os números é diferente em Brasil e em Portugal. Atenção para quem está aqui do Brasil, às vezes não se confundam. Tá bem? Aqui nós não trabalhamos os bilhões logo à partida. São os milhares de milhões. Então, quando colocamos bilhões aqui, são trilhões para a forma de se tratar os números no Brasil. Está bem? Uma coisa para a gente aprender, né? Não, é para ter cuidado, porque errou. No livro está trilhões. Está. Mas eu estou em Portugal, então coloquei bilhões. Está bem? Qualquer alteração de energia, para mais ou para menos, logo se apresentam os efeitos correspondentes nos aglomerados orgânicos. Ou seja, mais energia, estresse a movimentar-se, o corpo vai responder. Não vai? Vai. Quando eu estou triste, de forma permanente, angustiado, o corpo também vai responder. Eu uma vez vi uma leitura, hoje há tantos equipamentos, da corrente sanguínea, de uma pessoa que estava com depressão. O sangue corria lento. E hoje a gente lê estas obras e se apercebe. O sangue é onde nós temos o tônus vital a circular por todo o corpo. Menos vontade, menos circulação, mais doenças, mais desânimo. Opa, inverte. Amor, entregue, eu posso, eu consigo. Eu sou filho de Deus. E mais, lembrem-se, se eu sou filho de Deus, eu sou filho do dono do mundo. Eu tenho responsabilidades, então eu desperto. Ok, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um filho, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho o meu trabalho. Então vamos acordar. Começa a trabalhar. Tudo bem? Simples assim. Simples assim. Agora, alguns dirão assim, mas eu é que estava lá no momento. Pois é. Mas o meu momento sou eu que o vivo a 100%. Então cada um vai buscar as energias, mas o caminho é um só. Não é? Que é despertar. Tá bem? Sem esquecer que às vezes é necessário uma medicação, né? A gente não pode negligenciar essa parte. Tem toda a razão, Márcia. Por isso é que ali atrás dizia diminuir os danos. Okay? Vou aproveitar o que a Márcia disse para lembrar o seguinte. Os medicamentos são importantes e Deus nos permite esses estudos, esses conhecimentos. Repare ao detalhe que a gente chega já na medicina. A gente já vai operar o genoma. Né? Opera um bebê ainda antes dele nascer. É impressionante.
Então, todo esse desenvolvimento é necessário. Para quê? Para aliviar o processo. Para termos forças para quê depois? Para nos curarmos enquanto espíritos. Porque a medicação terrena não nos cura. Tira os efeitos. Certa feita, Chico Xavier foi-lhe proposto ele operar uma vista. Ele até tem uma conversa com o Dr. Bezerra. Atenção, a conversa dele com o Dr. Bezerra de Menezes é tucatulá, né? Para nós tem que ser assim, né? Ele falava diretamente. Ele disse que ele se sentia um verme que não tinha direito a isso. E o Bezerra pergunta, se você é um verme, o que eu sou? Um trabalhador como você, o que eu sou? E Chico disse, Bezerra, você é meu veterinário. Ele disse, não me opere desta vista, porque esta eu já conheço. Então, se você me operar dessa vista e eu estou falando desta maneira, se eu me operar desta vista, a dor vai aparecer do outro lado. Opa! O que ele está a dizer? É que o efeito no campo físico é só um efeito. O mecanismo de cura está no espírito. Há pessoas que, eu não sei se conhecem ou não é importante, as pessoas têm um problema no ombro, andam ali, com o detalhe, né? Com os tendões sempre presos, uma loucura. E opera, estou muito melhor, estou aqui a fazer uma fisioterapia. Começa a doer do outro lado. Por quê? Porque a tensão não vem do sistema orgânico, vem do espírito. Então, utilizar os recursos, sim, farmacêuticos, mas buscar nesse amparo e nesse alívio a cura real, que é a do espírito. Está bem? Por favor. Como é que chama? Keila. Keila. Ocorreu-me certa vez que senti essa tensão muito grande, vivia um conflito na minha casa imenso, e fui ao médico e fiz uma série de exames, e o médico olhava os meus exames e olhava para mim assim, atento, e me perguntou, como é o seu dia? Eu acordei 6, eu trabalho, eu tenho uma loja, eu tenho os filhos, a correria a semana toda. Mas os seus exames dizem que você é uma pessoa altamente depressiva, daquelas que não sai do quarto, que vive trancado no escuro. Você não vive assim? Eu falei, não, eu não vivo assim porque eu tenho responsabilidade, eu tenho meus filhos, eu tenho que fazer a vida acontecer. Sim. Mesmo assim, ele me passou uma medicação muito forte, eu tomei 3 dias. Ele disse, em meia hora você vai dormir. E aconteceu. Eu tomava às 8, 8h30, eu apagava. Quando foi no 3º dia, eu observei que eu tinha tomado aquela medicação às 8, já era 11h30. E eu não tinha dormido ainda. Então, no 3º dia, aquela medicação perdeu o efeito. Porque eu acredito que eu internalizei que não era aquilo que ia me curar, dependia exclusivamente de mim e que era eu que tinha que fazer acontecer. Daí, então, eu não tomei mais, fiquei com um monte de remédio a vencer, porque eu entendi assim, infelizmente eu não posso, felizmente eu não posso parar e me trancar num quarto. Porque eu tenho as responsabilidades, sou eu que vou fazer acontecer a minha vida. Ok. Então, uma experiência de força para o fazer. Né? Eu já ia lhe cobrar €1. Porque disse infelizmente 2 vezes. Mas depois, como disse, não, é felizmente, a saudade da dívida porque recebe aí também. Atenção que isto é uma brincadeira que eu estou a fazer. Eu faço com o pessoal que estuda conosco, que é, nós às vezes, ou muitas vezes, utilizamos palavras mecanicamente. E não pensamos no peso das palavras. Então eu digo, infelizmente, já estou a passar a infelicidade. Basta eu dizer, aconteceu isto. Tudo bem? Às vezes pode-se usar o infelizmente. Às vezes. Mas de forma muito concreta e não assim no dia a dia, como nós gostamos muitas vezes de fazer. Está bem? Então, obrigado pelo testemunho. Tá bem? Detalhe, vamos imaginar o seguinte. Qualquer alteração de energia, para mais ou para menos. Quem conhece aqui minimamente de informática? Minimamente, não precisa ser grande. Ok. Então, muito bem, vou fazer uma pergunta. Se nós tivermos uma fonte de alimentação, ou alimentador, se quisermos, dependendo de onde estamos, temos uma fonte de alimentação, e ela estiver a passar muita energia, o que é que vai acontecer com o computador? Queima. Queima. Queima? Tensão, começa a ficar lento, e chega um momento... Né? Ok. E se ficar abaixo? Também. Também. Não vai trabalhar de forma
conforme tem que ser trabalhado, ou seja, ele foi preparado para trabalhar em tal voltagem. Exato. Então ele tem que estar com aquela voltagem negativa. Ok. Se vier abaixo, Algo vai acontecer. vai acontecer. Ou seja, não vai funcionar como deve ser. Tal como nós. Baixamos o nosso padrão, a coisa não está a funcionar bem. Espera aí, eu estou a falar de um sistema informático. Vocês já viram, nós temos as sinapses, que os médicos conseguem lá ver e tal. São aqueles pulsos elétricos que nós comunicamos e por aí fora. Vai de todas as células do corpo, células nervosas, informam. Mas nós já vimos num computador como é que funciona a passagem das informações. Vocês já viram que uma cientista portuguesa, através de papel, uma folha de papel, consegue armazenar dados, informações? Sim. Eu sei que ela consegue, não faço a menor ideia. E eu fico a pensar, meu Deus, quanta ignorância ainda ocupa lugar na nossa mente. Atenção, não faz as pessoas melhores ou piores. E o que acontece? Ora, a partir daí eu vejo que tudo está eletromagneticamente equilibrado. Tudo tem uma função, tudo tem um impulsionador, um local onde chega, onde é utilizado, depois se transforma, nada se perde, nunca esquecer isto e por aí fora. Ora, por que o nosso corpo haveria de ser diferente? Porque cada uma de nossas células haveria de ser diferente. A lei é a mesma. A lei é da física. Então, qualquer alteração de energia, para mais ou para menos, logo se apresentam os efeitos correspondentes nos aglomerados orgânicos. Okay? Numa cultura de ansiedade, ninguém aqui é ansioso, pois não? Responda-me depressa, vá, depressa. Não, ninguém é ansioso, não é? Vontade, o quê? Ai meu Deus! Numa cultura de ansiedade, em decorrência do tempo sem tempo, aqui a maioria das criaturas se atira buscando aproveitar o máximo sem cuidar do refazimento interior, da recomposição das forças mediante a alegria e a renovação dos estímulos pelo idealismo. É inevitável que o estresse desempenhe papel de relevante importância na conduta humana. Sim, sim, eu vou brincar convosco. Este relógio, ele de hora em hora lembra-me para sorrir. É verdade. Eu adoro. O sorriso, segundo Casimiro de Abreu, o poeta, ele diz: o sorriso é uma notícia de Deus. Se o sorriso é uma notícia de Deus, quando eu sorrio, eu estou em sintonia com o bem. E se o sorriso for espontâneo, ótimo. E se ele for consciente de gratidão, não precisa de palavra nenhuma. Sorriso. Ai, que bom. Tira-nos do padrão em que nós estamos. Isto é só, não estou a dizer para vocês comprarem relógio, não é campanha disso. É só para dizer que lembrarmos-nos de sorrir. E se não nos lembramos, olha, coloquemos qualquer coisa no nosso telemóvel, um lembrete, seja como for. O meu até manda-me respirar, porque nós perdemos essa consciência. Então, nesta altura, nesta cultura de ansiedade, se não pararmos vai ficar difícil. Ora, nós não viemos aqui para passar a vida a correr, nós viemos para crescer. Os relacionamentos sociais e afetivos, como efeito, tornam-se, como efeito do quê? Do estresse, da ansiedade, o tempo sem tempo. Então, os relacionamentos sociais e afetivos, como efeito, tornam-se rápidos e superficiais, com desinteresse de uma pela outra pessoa, porque cada qual está centrada no ego, no seu próprio interesse, no não ter problemas, no desfrutar do prazer ao máximo, sem que ninguém a incomode. Adoro esta parte. Não ter problemas. Eu não quero ter problemas. Então eu vou dizer que estamos todos enganados. Porque se fosse para não ter problemas, nós não teríamos reencarnado. E ainda assim teríamos coisas para nos ocupar. Mas problemas aqui temos. Por quê? Porque esquecemos de onde viemos, o que somos, para enfrentar situações para serem resolvidas. Problemas. Coisas do dia a dia. Nós estamos na Terra para crescer. Se nós não tivermos problemas, quando é que vamos aprender as coisas? E nós fazemos o quê? Fugimos dos problemas. Tudo bem? Mais ou menos, né? Não está bem. Porque é uma questão emocional. Não esquecer isto. De cada vez, eu tenho que mas aquilo vai me causar um problema. Mas eu preciso fazer, mas vai causar um problema. Eu não quero problemas. Eu vim para ser feliz. Estamos a perder tempo e a adoecer. Aquilo que tem terminado, eu vou te fazer um pouco de confusão. Sim. Que é, não é fugir do problema, mas sim a circunstância
circunstância que advém. O que chama de circunstância que advém? O problema. O dito problema. Nós? Não é? Nós tentamos, não é que tenhamos que fugir dele, Sim. mas ponderar muito bem Perfeito. para o outro mostrar as tais garras, não é? Olha uma coisa. As tais circunstâncias que temos que... Os relacionamentos sociais e afetivos, com efeito, tornam-se rápidos e superficiais. Não pensem na superficialidade como aquele namoro que começa e acaba. Pensem naquele que as pessoas estão juntas, mas não estão em conjunto. Vivem juntas, mas não partilham o crescimento. Nunca esquecer que um casamento, um namoro, uma relação, ela não é feita para um olhar para o outro, encerrando os seus mundos. Nem é para terem os mesmos objetivos, porque senão você condiciona um ao outro. Mas um desiderato comum, que é desenvolverem-se. Então um ajuda o outro, promove a autoestima do outro e vamos caminhando e crescendo cada um naquilo que tem que fazer. Se for comum é comum, se não for não é. Mas trabalhar em conjunto. Então muitas vezes nós estamos a procurar a paz, mantendo um estado de alma em que um dia somos nós que vamos explodir. E nós vamos adoecer. E a outra pessoa que nós não quisermos incomodar, tranquilo, vai continuar a fazer o que faz. Então, cada caso é um caso. E falou muito bem, ponderar. Lembrar sempre, qual é o meu objetivo neste problema? Se for tirar as palhinhas do caminho dos outros, se calhar não estamos no caminho certo. Ok? Às vezes acontece, nós sofremos pela dor do outro. Eu vou brincar convosco, brincar e falar sério. Eu sou pai, não sou mãe. E mãe é um segredo entre Deus e a mulher, que o homem não percebe. Está bem? Detalhe. Imaginem... não é para falar isto? Não. Ok. Então o detalhe vai ficar para outra semana. Está bem? Vamos continuar aqui. Tá bem? Mas é importante refletir sobre as coisas e fazer de maneira consciente, sentir de maneira consciente e atuar de forma consciente. Está bem? Fazer o que se deve e não o que se quer. Você iniciou uma frase que é sofrer pelos problemas dos outros. Sim. Para mim, isso é uma coisa que faz parte do meu cotidiano. Então muda. Está bem? Como não sofrer por uma mãe, como não sofrer por um filho, como não sentir angústia por uma... Atenção, sofrer pelo filho não é sofrer no lugar dele. Eu não fico feliz quando um filho meu tem um problema, eu não fico. Mas eu não sofro a dor dele. Se eu quiser estar consciente, eu tenho que ter lucidez e dizer, olha, repare, o que nós acabamos de ler? Meu filho apresenta uma doença. Coitadinho do meu filho. Ele não pode sofrer. Não pode acontecer. Esse é o homem velho. Eu sou assim. É a primeira emoção que eu sinto. E o que eu disse logo no início? Usar esta ferramenta para trabalhar. Ou seja, realinho o meu senso de justiça de Deus, saber que as coisas, apesar de não ser como eu quero, estão certas, então eu vou ajudar o meu filho. Filho, anda cá, vamos conversar. O que é que se passa, o que aconteceu, por que estás assim, o que é que tens sentido, e por aí adiante. Eu estou contigo. Eu não preciso cair com ele. Nem com ele, nem com a minha irmã, nem com a minha mãe, nem com meu pai, com ninguém. Por quê? Porque nós estamos para servir e para nos ajudarmos, e não para cair junto. E isto é que nós nos confundimos muitas vezes. E sabe o que acontece? A sociedade muitas vezes diz que nós temos que estar tristes quando uma situação está difícil. Não precisamos. Às vezes nós ficamos tristes só porque toda a gente, olha, manter as aparências. Gente, nós somos filhos de Deus. Imagine o seguinte, estamos a falar de quem? De Jesus. Isto tudo Jesus nos disse de forma ampla. Imagine que Jesus parava diante de uma pessoa que estivesse a sofrer e sofresse com ele e ficasse lá com ele. O que ia acontecer? Então o que Jesus fazia? Aproximava-se, a pessoa sentia essa vibração de amor de Jesus, faz isto, e passava-lhe aquela mensagem. Detalhe, o que Jesus passava quando dizia, perdoai 70 vezes 7 vezes? Ele só falava? Não, ele passava um psiquismo de confiança e de segurança, que a outra pessoa registrava como uma ordem. Uma força moral irresistível. Ora, se eu quero ajudar alguém, é necessário que eu tenha essa força moral irresistível
e no sentido do conhecimento que nos dá segurança para dizer as coisas. Então, não tentemos de alguma forma iludirmos-nos dizendo que estamos certos quando estamos a afundar-nos. Eu conheci uma senhora cujo filho sofria de alcoolismo e ela praticamente desencarnou com o alcoolismo do filho. E ela não tinha alcoolismo. Mas sofreu tanto de ver o filho naquele estado que não conseguiu, e não é nenhum demérito, mas não conseguiu força suficiente para o trazer à realidade. Por quê? Porque afundou com a dor dele. Então, cuidado com estas coisas. Eu estou falando de espíritas. Então, cuidado com estas nossas observações que nos acalentam a forma de estar. Perceberam aqui a ideia, não? Seja à vontade. Se uma situação não está bem, eu tenho que estar bem para ajudar. Olha, uma coisa muito simples. Imagine o seguinte. Se calhar é uma imagem mais adequada. A casa está a arder. O proprietário já fez de tudo e vê a casa arder, está a chorar ali no passeio com a casa arder. Chega o bombeiro. O que o bombeiro vai fazer? Apagar o fogo. Ele vai sentar ao lado do proprietário a chorar e consolá-lo? Não. Primeiro, ajuda. Segura. Depois é que vai conversar com ele. Olha, por que ardeu a casa? Você tinha seguro? Você tinha o equipamento em dia e por aí fora? Não, não tinha. Então vamos fazer diferente para frente. E a vida continua. Tudo bem? Detalhe. Não esquecer que muito do que estamos a assistir nas nossas relações ficam superficiais porque nós não paramos. É inevitável, portanto, que ocorram a exaustão, o stress, logo depois a doença. Faz parte. E a doença é o início da nossa cura. Desde que eu me aperceba que ela é uma ferramenta para me ajudar. Eu adoeci, então eu tenho que fazer uma coisa diferente. É aí que eu vou tomar decisões para mudar a minha vida. É quando eu perceber que a doença é o princípio da minha cura. Tudo bem? Fixamos? Sim? Ai, que desconforto isto, não? Senti algum desconforto. Não? O facto é que, em razão das inestimáveis conquistas das ciências médicas e da tecnologia na área da saúde, à medida que desaparecem determinadas doenças, outras surgem, tomando os lugares, produzindo aflição e insegurança. Nós nunca tivemos tanto medicamento, tanta estrutura para operações, cirurgias, que nos renovam a máquina orgânica. Mas nós temos uma operação que fazemos todos os dias e que já vem sendo operada pelo grande médico. Primeiro Deus colocou-nos todas as leis. E depois vem Jesus a dizer, a tua terapia é esta. O teu médico sou eu. Esta é a cura. Por quê? Porque eu e o Pai somos um no pensamento. Jesus não é Deus, né? Somos um no pensamento. É? Interessante? Okay? Então, por muito avanço, né, tecnologia e por aí fora, somos nós que vamos nos curar. O corpinho pode ir lindo, tá bem? A cremar, ou seja o que for. Mas o espírito, esse sim, é que tem que estar saudável. É que a raiz da ocorrência encontra-se no próprio indivíduo. O que ocorre, a doença, encontra-se em nós. Que se não resolveu ainda pela mudança de comportamento moral e espiritual. Lembra-se que ela começou a falar encarnações, conjuntos, experiências, vidas atrás. Tudo bem? Os arcanos do espírito. Tudo bem? Mudança de comportamento moral e espiritual. Isto é que é necessário. Programa-te para a saúde em todos os teus momentos existenciais. Programa-te para a saúde. Faz a tua parte. Não se programe para a doença. Para a saúde. Se quiser escrever lá no espelho, eu sou filho de Deus, né? Quase de manhã, tá? Sou filho de Deus. Eu tenho um sol dentro de mim. Precisamos ser lembrados constantemente, é verdade. Eu não disse que este aqui diz para sorrir. É porque eu sorri, pô. Renova-te com frequência, libertando-te dos pensamentos morbosos, ou seja, doentios, e enriquecendo-te de alegria e de trabalho edificante. Alegria e trabalho edificante. Emoções. Olha o detalhe. Não transfiras os teus conflitos para os outros, sempre justificando as tuas mazelas e apontando-as nos demais. Como, por exemplo, dizer que o meu problema é porque o outro está em sofrimento. As minhas mazelas são minhas.
Ok? Quem é que tem que resolvê-las? Conforme te vejas e te conduzas, assim viverás. Não é como os outros me veem, não é como eu quero que o mundo seja. Eu queria que o mundo fosse melhor. Eu sofro muito nesse planeta, eu não sou daqui. Não vai funcionar. Porque não é verdade. Está bem? Conforme te vejas e conduzas, assim viverás. O Evangelho de Jesus, por isso mesmo, é o mais adequado tratado de psicoterapia para a conquista de saúde total, real, que se encontra ao teu alcance. Sai por definitivo da furna em que te refugias e ruma na direção do sol, da felicidade que te aguarda com saúde e em paz. Trabalha, vamos embora. Não vamos parar. O que é que nos dizia Jesus? Olha o nosso médico. Podia colocar mais. Dizia-nos: basta cada dia a sua tribulação. Seu mal, em algumas traduções. Não procuremos mais. Procuremos o nosso íntimo, a nossa luz. Porque se quisermos procurar, vamos encontrar. Então, basta cada dia a sua tribulação. Está falando do quê? Do estresse. Em que nos angustiamos pelo dia de amanhã. Continuamos a sofrer pelo dia que já passou. Depois, não vos afadigueis pela posse do ouro. Vive. Queres coisas? Trabalha para elas. Mas não se afadigue. Não se desgaste mentalmente. Porque nós não viemos à Terra para possuir ouro. Viemos para progredir, nos desenvolvermos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um detalhe curioso é aquele em que Jesus, ele diz várias vezes, né? Amai o próximo como a si mesmo, por aí fora. Para os discípulos, aqueles que sabiam um pouco mais, ele diz isto: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Olha o detalhe aqui. Quando Jesus está a dizer para que amai-vos, ou quando ele diz amai-vos, ele está a nos dar a cura. E aqui desmontamos o amor, o quê? Na fraternidade, na ação, no movimento para o próximo, falar o bem, sentir o bem, viver o bem. E isto é que nos dá saúde, porque nós sentimos verdadeiramente em sintonia com Deus, nosso Pai. Então nós temos esta potencialidade. Isto é maravilhoso. Jesus, quando nos disse isto, nós não compreendemos. Mas amai-vos, já que há umas barreiras para nós começarmos a trabalhar. Quando dizemos assim, amai os vossos inimigos, dizemos, quando Jesus disse, não criou um conflito em nós? Amar os nossos inimigos? Ou não criou? Toda a gente... e tem uma pessoa que fez muito mal, eu já amo. Toda a gente conseguiu? Não? Então não criou um conflito? Ainda bem. Ainda bem que criou um conflito. Porque se eu acho que a esteira é continuar no caminho em que eu me encontro, eu ali vou permanecer, assim viverei e assim serei. Mas se eu entro em conflito, lembra-se que falou ali no processo da educação, que gera conflitos e por aí fora? Então, por exemplo, imaginem que com os nossos filhos, no momento em que tem que mudar alguma coisa, que é contrária às suas emoções, qual é o detalhe? É o diálogo. É o ouvir o que está a gerar esse conflito no seu coração, na sua emoção. Ouvi-lo. Conseguimos sempre? Não, mas vamos trabalhando para isto. Por quê? Porque senão nós diminuímos, principalmente no processo educativo, os conflitos que as crianças têm. E achamos que não tem valor. São espíritos como nós. Então nós começamos a pensar no espírito. Através do quê? Amai-vos uns aos outros. E aparece aqui a figura de Jesus, que é maravilhosa. E está aqui para todos nós. Então, o conceito de saúde depende de nós. Estresse, calma. E não é calma só por ser calma. É que faz-nos bem a saúde. É só por isso. Tá vendo? Não é nenhuma imposição. Você tem que viver desta forma, para aparecer assim, aparecer nas redes sociais, a fazer. Não. Vive primeiro por dentro. Muitos de nós andamos a querer que os outros vejam uma faceta, que é o nosso lado solar, que depois gera conflito em nós próprios. Então, viver a nossa vida, pacificarmos para sermos saudáveis em espírito. Alguma questão? Leiam este livro.
Este livro já tem uma década e meia, sensivelmente, ou duas, acho que 2 décadas. Acham que está atual? Então sorriam. Ele avisou que eu sorri. Sorriam. Está bem? Está ali. Você vai buscar, ou na biblioteca, ou ali. É um repositório. Detalhe, é para ler à pressa? Não. Correr? Não. Leia, sinta. Joana está a falar para nós. É um espírito, não precisa do nosso dinheiro, do nosso tempo, não precisa nada. Ela está a doar-se num estudo que realiza. Então ela está a nos dar tudo. Vamos ler. Então, eu vou buscar o receituário do médico. Vou. Porque eu estou no mundo. Vou, devo ir, não fugir. Mas eu tenho este receituário. Mais barato. Permanente. Não é daqueles que, onde é que eu coloquei a receita? Não, está lá. Está bem? Esclarece a mensagem de Jesus. Está bem? Eu estou muito feliz por poder dividir isto. Quero só fazer um pequeno relato, que já passou da nossa hora. Hoje, como é o último dia do mês, tema é livre, a esta hora vamos ter o passe coletivo, não vai ser individual. Eu quero dizer isto de coração, é mesmo para dividir convosco. E é um sentimento. A Casa Espírita, ela proporciona, através de 2 aspectos, da escola que é e do hospital que também é. No hospital alivia-se os processos de muitos irmãos nossos da espiritualidade e até nós mesmos encarnados, quando vamos dormir ou quando estamos aqui numa tarefa. Então há ali um trabalho em nosso favor, é o hospital. Mas não. E, concomitantemente, é uma escola que nos traz o medicamento para a permanência da nossa saúde. Buscamos alívio e depois encontramos a nossa saúde através do conhecimento aplicado. Não adianta nada conhecer coisas e não mudar. Então, como hospital e como casa, como escola, também é nosso lar, muitas vezes, né? Em termos emocionais. Não digo fisicamente, cada um de nós não deve fazer projeções desse sentido. Todas as semanas, ao longo da semana, todos os dias, nós temos estudos. E às vezes, esses estudos, eles são feitos, às vezes, eu estou a utilizar uns termos que não são corretos, não é às vezes. Esses estudos, porque estamos aqui, estão num ambiente espiritualizado que nos permite maior raciocínio, maior entendimento, porque livros de nós lá fora, estamos vinculados aqui. Então são ferramentas que nós hoje podemos abraçar e custa-me às vezes, por exemplo, nos estudos que fazemos, no Espírito, no médico, por aí fora, nas obras de André Luiz, em que também estudamos este livro, como parte integrante do estudo, há momentos em que nós já não estamos na Terra. Os conhecimentos transportam-nos para ambientes em que nós dizemos, meu Deus, toda a gente vai saber isto? Por que estamos aqui 10, 20 ou 30 na sala? Isto é para milhares, só que aí eu me esqueço que na espiritualidade estão aqui milhares. Vamos dizer mais, não sei. E nós somos poucos, mas somos as sementes. Quando Jesus diz que a seara é grande e os ceareiros são poucos, ele fala-nos dos trabalhadores da última hora. E cada um de nós que está aqui, independentemente de estar há mais tempo ou menos tempo, é um trabalhador da última hora. Não é nenhum orgulho, é facto. Porque nós somos chamados a testemunhar aquilo que conhecemos. Se o fazemos no exemplo de cada dia, então nós somos trabalhadores da última hora. Então todos nós que aqui estamos somos trabalhadores do Cristo, porque queremos o bem. Estamos buscando essa sintonia. Temos falhas, somos falíveis, somos. As nossas asas ainda estão amarrotadas. Estão. Ainda há muito que trabalhar. Mas eu não estou aqui, nenhum de nós aqui, em boa verdade, sem se aperceber, não está na condição propriamente do necessitado puro. Nós estamos necessitados de despertamento para o trabalho que já somos chamados a fazer. Então esta bênção de estarmos numa casa espírita, mesmo que não a conheçamos na sua totalidade, dá-nos esta força interior para dizer, eu tenho esse trabalho a realizar. Eu sou chamado a realizar essa tarefa desta forma. Estou a buscar instrumentos para ser uma pessoa melhor no meu dia a dia. No meu trabalho, na escola, no autocarro, no trânsito. No trânsito.
na vida. Tá bem? Então, não havendo questões, vamos encerrar, vamos fazer uma prece. Vamos deixar algum espaço para que os benfeitores possam atuar para o passe coletivo. E eu vou contar com todos em sintonia. Peço a vossa compreensão para alguma palavra mais apaixonada que porventura não tenha caído bem na emoção, no sentimento. E reparem que eu estou a pedir a compreensão. Tudo aquilo que Joana nos escreveu são realidades. Aceitá-las ou não vai depender da nossa própria abertura para viver de forma diferente. Então estamos todos harmonizados. E procuramos a quem? Nosso médico. E o nosso médico, certa vez, apercebendo-se que a multidão se juntava, aglomerava ali junto à praia, no mar de Genezaré. Tinha vários nomes no mesmo espaço, dependendo das margens. E ele, tomado de compaixão, querendo que todos lhe ouvissem, toma de pequena embarcação, afasta-se alguns metros, e ali no marulhar das águas, a beijar as areias, um ambiente sereno, mas o ruído do povo querendo ouvir aquele profeta. Jesus mergulhou o seu olhar sobre a multidão. Eram aleijados, eram maltrapilhos, eram crianças esquálidas, eram doentes que vieram da opulência, muitas vezes abandonados por suas famílias. E ouviram falar com tanto entusiasmo daquele profeta que falava de forma diferente, que ali se juntaram. Juntando-se, formaram aquele quadro em que Jesus fala-lhes ao coração. Todos sentiam sofrimento, abandono, angústia. Todos se sentiam desprezados. E aquele profeta diz-lhes: bem-aventurados sois vós que chorais. Pois que serão consolados. A alegria, a esperança que desperta no coração que escuta Jesus dizendo: bem-aventurados sois. E ao abrir o coração, sentiram aquelas bênçãos de Jesus, transmitindo-lhes felicidade, devolvendo-lhes parte da saúde, registrado na esperança, que dá energia para o trabalho da renovação. Bem-aventurados vós que sofreis. E todos se viam sofrendo. Bem-aventurados vós que sofreis. E Jesus falava à alma. E cada um se apercebia que aquele sofrimento era um processo de despertamento. Aqueles sofrimentos lhes haviam trazido sentimentos. Olhavam agora para a vida com outros valores. E tudo isto Jesus
nas palavras e na sua envolvência para todos tocar. O que te pedimos, Jesus, tu que estás na embarcação, é que nos auxilies a abrir de par em par os nossos corações, as nossas emoções, para acolher-te. E ao acolher-te, Jesus, nós abraçamos nossos semelhantes, com a segurança de quem ama sem receio, sem conflito, com a segurança de quem se entrega no trabalho, no bem-querer, porque tu estás em nós, Senhor. Recordamos-nos, Mestre amado, daquele que abriu o seu coração, a sua mente, entregou todo o seu corpo, toda a sua vida, para servir em teu nome. E ele experienciou Jesus e deixou no seu testemunho: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. O exemplo de Paulo. Também nós desejamos diminuir aquilo que entendemos como conhecimentos próprios ao longo de uma vida, abandonar o nosso orgulho e a nossa vaidade e buscar novas leis da simplicidade para iluminar as nossas vidas, Jesus. Iluminando a vida de nossos semelhantes. Porque a tua mensagem não é para o nosso ego, é para o nosso espírito. Vislumbrando-te, a olhares para nós e envolver-nos, vamos conversar contigo em silêncio, em paz, pedindo, louvando, agradecendo, com o teu olhar luminoso sobre nós. Conversaremos contigo em silêncio. Vamos aguardar e conversar. Do momento, da paz que se instala, registramos as emoções em tua companhia, Jesus. Onde as esposas abraçaram os maridos abraçaram suas esposas, seus filhos foram acarinhados, seus pais abençoados com esse abraço fraterno. Aqueles que lá atrás deixaram marcas de infelicidade em nossas vidas, aparente felicidade, também aqui foram abraçados. Oh, Jesus! A nossa rogativa é para que reforces todas essas emoções. Agora todos juntos, como se pedíssemos e como pedimos, uns pelos outros, nas suas melhores emoções e sentimentos. Todo o trabalho se realiza. Cada um de nós recebe aquilo que necessita, Jesus, pelas mãos dos teus trabalhadores. Mas nós continuamos a olhar, buscando o teu olhar luminoso, sentindo que a paz insiste em cair sobre o nosso planeta e que teus trabalhadores insistem no trabalho para abrir os corações e as mentes, para acolher. Tudo isto está a acontecer, mesmo em meio às refregas e às lutas. O amor desce, alimenta, regenera, mas com respeito, para que tudo se faça a seu tempo. Cresça o joio, cresça o trigo. A ceifa é comum, por isso nós não maldizemos, Senhor, qualquer situação. Desejamos apenas servir em teu nome. E assim, rogamos-te que nos acompanhes de retorno aos nossos lares. Que nos abençoes os compromissos com a tua luz, para que nós sejamos embaixadores da tua mensagem.
aonde quer que nos encontremos. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre, querido amigo.